Olá, bom dia. Hoje vamos falar um pouquinho de psicologia aplicada. A primeira ciência que se conhece desde as épocas mais remotas é a filosofia. Essa ciência tem por objetivo a reflexão, o questionamento, a crítica, a fim de obter da inteligência a sabedoria. A psicologia é uma grande ciência comprovada que tem suas origens na filosofia. Tem-se afirmado que a psicologia é uma ciência com um longo passado, mas com uma curta história, pois os povos, desde a antiguidade, sempre manifestam preocupação com os problemas da alma e da vida humana. Vários pesquisadores afirmam que o primeiro manual da psicologia vem da Grécia, onde Aristóteles escreveu sobre a alma. É uma tese que todos veem antes das partes e, portanto, mais que a somatória das suas partes. No século XX, a psicologia era praticada de forma especulatória e julgava-se que se solucionavam todos os problemas pensando. A princípio, fala-se sobre um mundo físico, a realidade externa, e mais tarde fala-se de um mundo das ideias, da consciência. Não podemos esquecer que a Igreja Católica era autoridade e as ciências naturais eram vistas por ela como o perigo de seus ideais. As pessoas que as praticavam eram vistas com reputação duvidosa, aos mesmos considerados mágicos e feiticeiros. Com Charles Darwin, a sua teoria da genética da hereditariedade, a origem das espécies, todas as ciências deram um impulso à modernização, inclusive a psicologia, criando novas áreas de pesquisas como a psicologia do desenvolvimento animal, aspectos afetivos, influência da hereditariedade no meio ambiente, entre outras coisas. A partir de 1880, com a criação do Laboratório Experimental dos Fenômenos da Consciência, inúmeros cientistas desenvolveram suas próprias pesquisas e teorias acerca das mais diversas áreas da mente. No século XXI, com o desenvolvimento do capitalismo, destaca-se o papel da ciência e o avanço torna-se necessário para dar resposta e soluções práticas no campo da técnica industrial. Conhecimento torna-se independente da fé, racionalidade do homem aparece. A noção da verdade passa a contar com o aval da ciência. Os problemas e temas da psicologia passam a serem investigados pela filosofia, fisiologia e neurofisiologia, pois era necessário compreender o funcionamento da máquina de pensar humana, o cérebro. A partir daí, a psicologia passa a definir seus objetivos de estudo, delimitar o seu campo, formular métodos e teorias. A história da psicologia. Apresentação do professor e da disciplina. Dinâmica de sensibilidade da postura do profissional auxiliar da enfermagem, onde serão vivenciados todos os temas abordados no decorrer das aulas. Surgem as primeiras escolas de psicologia: funcionalismo, estruturalismo e associacionismo, entre outras. Principais teorias do século XX. Behaviorismo. Comportamento afirma que a única fonte de dados sobre o ser humano era o seu comportamento e o que as pessoas faziam e o que diziam. Esta concepção valorizou os experimentos com animais, cujo comportamento mais simples facilita a investigação e possibilita conclusões transponíveis para os seres humanos. O condicionamento era a base para explicar toda a aprendizagem. O ambiente tinha papel primordial na formação da personalidade. Gestalt. Essa linha afirmava que outras linhas tinham o indivíduo como um ser passivo. Para essa linha, e todo é mais do que soma de partes. Psicanálise. É a linha mais conhecida pelo público. Apesar de não ser compreendida, Sigmund Freud é o seu fundador. Insatisfeito com o tratamento para tratar desordens mentais, passou a investigar as origens mentais do comportamento. Divulgou a motivação para o comportamento e a importância da primeira infância, na formação da personalidade. Deu grande ênfase à sexualidade do indivíduo
e que gerou grande polêmica na época. Essa abordagem explicou o comportamento humano de uma forma diferente das demais, pela ausência de experimentação, costumam-se ser rejeitadas pelo cientista de laboratório, mas o clínico tende a apoiá-lo. Humanismo é um movimento mais recente da psicologia. Enfatiza a necessidade de estudar o homem e não os animais. Os indivíduos normais psicologicamente, não somente os perturbados. Enquanto a área de conhecimento, a psicologia era relacionada com diferentes fatores da natureza política, social, cultura e científica, pois para compreender o ser humano é necessário conhecer o meio em que ele está inserido, sua problemática, seus valores, suas tradições e a sua história. Não devemos esquecer o fato de que o ser humano está em permanente movimento e transformação. A psicologia está inserida nas mais diferentes áreas do saber, como a médica, educacional, social, lazer, segurança, trabalho, justiça, comunidade, comunicação, ambiente, entre outras coisas. Tem por objetivo conhecer o ser humano individualmente e em grupo, visando encontrar meios para ele viver de forma equilibrada nas mais diversas situações, desenvolver os seus potenciais, prevenir possíveis problemas e auxiliando o relacionamento humano. A psicologia estuda a nossa mente, nossas emoções, ações, sentimento, relacionamento, entre outras coisas. Como é porque agimos de determinada forma nas diferentes situações. O que nos influencia, nada se perde e nada é por acaso. Tudo se transforma em dados para entendermos o indivíduo. Para a psicologia, o indivíduo é compreendido como um todo: corpo, mente e espírito. Atualmente, a sociedade começa a se preocupar com o papel das emoções na vida do indivíduo, o poder da mente em sua vida, importância de compreender melhor os comportamentos, emoções. Quanto mais controle das nossas emoções, mais saberemos controlar e lidar com o ambiente, evitando assim possíveis transferências. A psicologia, às vezes, é a arte mística, filosófica do bom senso comum. Cada escola se baseia em correntes ou linhas, utilizando assim métodos diferentes de acordo com o tema. Exemplo: comportamento, alma, percepção do homem, sociedade e etc. Porém, a essência é a mesma: conhecimento da mente humana. A psicologia utiliza-se de métodos científicos e seu objetivo é compreender e manipular as relações de conhecer do indivíduo em cada campo que este vive. As pessoas, de alguma forma, utilizam a psicologia em seu cotidiano, ou seja, é uma disciplina que pertence à humanidade. Portanto, denomina-se psicologia do senso comum, que é o conhecimento acumulado do nosso dia a dia. Exemplo: o poder de persuasão do vendedor, a jovem que usa o seu poder de sedução para atrair o rapaz, quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a nos ajudar. Essa pessoa tem o conhecimento acumulado, que lhe permite explicar e entender o problema, nos ouvir de um ponto de vista psicológico. Contudo, o conhecimento herdado tradicional não é científico nem filosófico, nem possui um rigor científico. Qual a importância da psicologia para as profissões? Procurar entender as necessidades do indivíduo e sociedade. Estratégia para supri-las e preveni-las. Estudar o papel da inteligência emocional. Orientar, selecionar e identificar métodos e técnicas para uma vida melhor. Identificar distúrbios, falhas e procurar meios de saná-las ou amenizá-las. Trabalhar relacionamento intrapessoal e interpessoal. Identificar perfil, potencial, treiná-los, acompanhá-los. Há duas correntes na área da saúde que se deve conhecer para responder essa questão. A primeira, que se trata o doente como um paciente passivo e vê a doença como um fator único, que pode ser retirada com medicamentos e procedimentos. E a segunda corrente, que percebe que além de apresentar sintomas da doença, o paciente possui problemas sociais, econômicos, pessoais, psicológicos e se influencia e contribui para o surgimento de novas doenças. Para Freud, um conteúdo mental pode estar um dos três níveis de consciência: consciente, pré-consciente e inconsciente. No consciente, inclui tudo aquilo que estamos conscientes em um determinado tempo.
no pré-consciente ou subconsciente, se constitui nas memórias que podem se tornar acessíveis a qualquer momento para o perfeito funcionamento da mente. E o inconsciente são elementos instintivos e material reprimido, inacessíveis à consciência, que não pode vir à tona num sonho, num ato falho. O tempo não altera tudo o que está guardado no inconsciente. Segundo Gustav Jung, discípulo de Freud, os sonhos são pontes entre o inconsciente, o subconsciente e a consciência. Os sonhos não revelam as nossas formas de sentir as situações que estamos vivendo. Situações estas reais que necessitam ser entendidas pelo seu dono. Os sonhos possuem mais um significado dependente da história de cada um. O psicólogo poderá auxiliar o paciente a entender o significado de seus sonhos. A interpretação dos sonhos ajuda a transformar o inconsciente em impulsos e traumas de um adversário ou um amigo. Os sonhos também podem ser intuitivos. A psicologia é uma ciência que foi influenciada por fatores políticos, culturais, sociais e cada vez mais reconhecida com sua necessidade para sanar desordens do ser humano. É uma ciência biopsicossocial, por isso estuda todas as áreas que o indivíduo está envolvido. Quanto maior o autoconhecimento, maior serão as chances de equilíbrio e sucesso pessoal e profissional. Em cada nível de nossa consciência está registrado tudo o que necessitamos para sobreviver, assim como bloqueios que nos prejudicam.